a uma outra questão teórica ligado a esse instituto, né? Ligado aí a esta hipótese autorizada em lei, autorizada no CPC, para a chamada distribuição diversa do ônus da prova, tá? Nada mais é do que a hipótese de inversão do ônus, né? Distribuir o ônus da prova no processo de maneira diversa daquela prevista no artigo 373, 1 e 2 do CPC, tá? Que é a regra, né? A regra é a do 373, 1 e 2. Cada um prova aquilo que alega, autor prova o que alega, réu prova o que alega. Porém, essa distribuição do ônus, ela poderá se realizar de maneira diversa, tá? E ela vai poder ocorrer, então, com base em 3 origens distintas. Essa distribuição diversa do ônus, né, vai poder ocorrer de 3 maneiras distintas. Essa possibilidade de inversão do ônus e de distribuição distinta, né, do ônus da prova, nada mais é do que um princípio processual. É o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova. Algo que a doutrina sempre questionou, que o juiz deveria ter essa possibilidade de, verificando as peculiaridades da causa, poder de maneira dinâmica trabalhar com a questão do ônus da prova, né? Trabalhar até de maneira diversa a regra de que cada um prova aquilo que alega, né? Considerando as 3 origens possíveis para a hipótese de distribuição diversa do ônus, comentar a primeira hipótese, né, que a doutrina classifica de 3 maneiras. A doutrina classifica a primeira origem como legal, ou seja, oriunda de lei, decorrente de lei, a convencional, quando a distribuição do ônus diversa da regra, né, se dá por convenção das partes, e temos também a hipótese judicial, aonde a distribuição diversa do ônus fica a critério do juiz, né? Uma decisão judicial. Por meio de uma decisão judicial, ele irá então determinar a inversão do ônus, a modificação, a distribuição diversa da regra do 373, 1 e 2, tá? Questões de inversão do ônus da prova que decorrem de lei. A gente traz alguns exemplos para vocês. O primeiro exemplo, os casos de responsabilidade civil do dono ou detentor de animal. Isso está contemplado lá no 936 do Código Civil, né, pessoal? De que nesse tipo de processo, onde foram causados danos por um animal, né, e aí responde o detentor, o proprietário deste animal, nesse tipo de processo, quem tem que provar é o réu, ou seja, o detentor do animal, que tem que provar que o autor não tem o direito reclamado, né, por meio da ação, de que a sua pretensão deve ser, portanto, julgada improcedente, tá? Então, nesses casos de responsabilidade civil por danos causados por animais, é o que a gente chama de responsabilidade objetiva, tá? O detentor do animal, ele vai responder independentemente de ter culpa. Mas nesse caso, se ele não quiser responder, ele precisa provar que a culpa é exclusiva do autor, né? De que o animal o atacou ou de que o animal causou um dano à parte autora por sua culpa exclusiva. Então, o ônus da prova, nesta hipótese que decorre de lei, recai de maneira diversa, né? É o réu que tem que provar o fato desconstitutivo do direito do autor, que seria, nesse exemplo, a culpa pela ocorrência do dano causado pelo animal, ok? Segunda hipótese, que tem definição legal também, de responsabilidade objetiva, onde a regra do ônus é invertida, né? Responsabilidade civil das prestadoras de serviços públicos por danos causados ao particular. Isso tem assento lá no 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, né? Vamos fazer a análise aqui do 37, parágrafo 6º da Constituição, para que vocês observem como a lei já menciona, né? Assim como vocês devem analisar o 936 do Código Civil, né? Aqui o 37, parágrafo 6º, diz assim, ó, parágrafo 1º, diz aqui:
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, tá? Então, essas empresas públicas ou privadas que prestam serviços públicos, né, como por exemplo a fornecedora de energia elétrica, né, a concessionária de energia elétrica, eventuais danos causados ao particular dentro nesse fornecimento de energia elétrica por essa concessionária de serviço público, né? A responsabilidade aí, ela é objetiva nesse tipo de processo, tá? A prestadora de serviço é que tem que comprovar que não foi ela que deu causa ao dano ao particular e que o dano ocorreu por responsabilidade, ou melhor, por conduta exclusiva da parte autora, tá? Então, nesta hipótese aí de responsabilidade, isentando a responsabilidade por parte da empresa prestadora de serviço. É a chamada culpa exclusiva da vítima, a regra do ônus vai recair sobre a própria empresa, ou seja, de maneira invertida, demonstrando que ela não teve culpa pela ocorrência do acidente, mas sim que a culpa foi exclusiva da própria vítima, uma vez de que ela responderia até mesmo sem culpa, caso ela não comprove que a culpa foi esse fato, né, de que a culpa foi exclusiva do particular, da vítima, ok? E outra hipótese de inversão do ônus legal, contemplada em lei, mais um exemplo de previsão no Código Civil, é a responsabilidade civil daquele que exerce atividade de risco por danos causados a terceiros, tá? Então isso tem assento lá no 927, parágrafo único, tá? Vamos imaginar um dano causado por uma empresa que explora petróleo, exerce uma atividade de risco, ou o próprio dono do posto de gasolina, que também exerce uma atividade de risco, né? Então, eventuais danos causados a terceiros por parte de quem desenvolve esse tipo de atividade de risco, ele responde também independentemente de culpa, é o que a gente chama de responsabilidade objetiva, e nesse caso ele, aquele que exerce essa atividade de risco é que tem o ônus de provar que o autor da ação não tem o direito pleiteado, tá? Então, hipótese legal, mais uma hipótese prevista na lei, aonde o ônus já seria distribuído de maneira diversa da regra geral do 373, 1 e 2 do CPC, ok? Outra hipótese de inversão do ônus, considerando a sua origem, é a hipótese de distribuição diversa convencional, ou seja, quando as partes resolvem convencionar, quando as partes resolvem acordar, formalizando aqueles chamados negócios jurídicos processuais, elas acabam convencionando uma distribuição diversa do ônus no seu processo, que pode ainda vir a ocorrer ou já no processo em curso, tá? Porque esse negócio jurídico processual, eles podem ser realizados antes da ação, ou eles podem ser realizados no decorrer da ação. As partes podem também negociar com relação aos seus direitos dentro do processo, convencionando de maneira distinta ao que está previsto no código, tá? Então, com relação a essa hipótese de distribuição diversa do ônus da prova, convencionada pelas partes, diz o 373 do CPC, parágrafo 3º. Eu não fiz a leitura do parágrafo 1º, pessoal? Que nós vamos falar da hipótese legal aqui, contemplada no parágrafo 1º do 373, que nada mais é do que a distribuição diversa do ônus, Diz aqui então, vamos fazer a leitura do parágrafo 1º, 2º e 3º, que a gente vai tratar aqui agora quando falarmos das hipóteses de distribuição diversa, convencional ou judicial. Diz o 373, parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir um encargo, ou qual é o encargo? O encargo de produzir provas, nos termos do CAPT,
ou também relacionada a uma maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça em decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Tá? Então, essa regra é a possibilidade de distribuição diversa do ônus da prova a critério do juiz. Tá? Então, quando ele poderá, de maneira fundamentada, né, com antecedência, dando oportunidade para que a parte se desincumba, ele poderá inverter o ônus da prova no processo. Quando ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso quando as peculiaridades da causa exigirem. E exigirem em que sentido? No sentido de que a parte que tinha o ônus de provar, ela terá uma excessiva dificuldade de cumprir esse encargo, ou para ela será até impossível, né? Diz aqui, impossibilidade de cumprir com o encargo de provar o que alega, bem como a parte contrária, ela tem uma maior facilidade de produção daquela prova. Então, nesse caso, diante dessas peculiaridades, dessa maior dificuldade ou de uma maior facilidade na produção da prova de um fato contrário, o juiz poderá inverter a regra do ônus, a regra do 373, 1 e 2, de que cada um prova o que alega no processo. Tá? Então, essa é a hipótese de distribuição diversa do ônus na forma judicial, tá? Então eu passo a falar já da terceira hipótese, né? Que é essa contemplada no 373, parágrafo 1º e 2º, tá? No material de vocês menciona aí parágrafo 2º, mas é 1º e 2º, porque no 2º comenta novamente desta hipótese do parágrafo 1º, quando diz que a decisão do parágrafo 1º deste artigo não pode gerar uma situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, tá? Então, a finalidade é completamente distinta dessa. É tornar mais fácil a produção da prova, né? Fazer com que a prova venha para os autos sem ser um encargo ou um encargo excessivamente difícil ou impossível de ser desincumbido pela parte que tem que provar o que alega, né? Então, nesse caso, o juiz ele vai poder determinar a chamada inversão do ônus da prova. Esse dispositivo consagra, como eu falei, o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, que é um princípio fundado numa teoria, né? A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, ou teoria da carga dinâmica da prova, tá? Que a doutrina sempre criticou, que no nosso código anterior não existia nada a respeito disso. Mas embora essa teoria já levava a aplicação, né, desse princípio, e onde o juiz, então, considerando as peculiaridades da causa, poderia inverter o ônus a fim de facilitar a vinda da prova para o processo, ok? Então falamos da hipótese legal, que tem definição na lei, como aqueles exemplos lá do Código Civil, da responsabilidade civil do detentor do animal, né? Hipóteses contempladas na Constituição Federal. Falamos também da hipótese legal, que é essa do 373, parágrafo 1º e 2º do CPC, bem como dispõe também o artigo 6º, inciso 8º do CDC. Né? O artigo 6º, inciso 8º do CDC, traz mais uma hipótese que fica a critério do juiz, ou seja, uma hipótese judicial, então, para a distribuição diversa do ônus da prova no processo. Tá? Então, lá, ele considera também a hipossuficiência do consumidor, né? De que o consumidor se encontra numa posição de maior fragilidade no que diz respeito à produção da prova, considerando a posição hierarquicamente superior nessa relação consumerista que se encontra o fabricante e o fornecedor do bem ou do serviço. Tá? Então esses têm maior facilidade de trazer a prova aos autos e por isso no CDC autoriza a inversão do ônus. Porém, destaco, essa inversão não poderá ser feita de modo a surpreender a parte
que tem que produzir a prova. Ela tem que ser comunicada antes e será comunicada por uma decisão lá na fase de saneamento ordinatória, no qual o juiz fundamentará os motivos da inversão dessa da regra do ônus e dará oportunidade para aquela parte que tem que produzir prova, que tem que se desincumbir do ônus, para que ela possa então fazê-lo, se preparar para a oportunidade em que a prova será produzida e ela conseguirá então se desincumbir do ônus que lhe recai, ok? E falando da última hipótese que nós começamos a falar, até eu atentar que a gente não tinha lido o parágrafo 1º e o 2º, né? Antes de falar do 3º do artigo 373, essa possibilidade, como nós mencionamos, das partes convencionarem como vai ser o ônus no seu processo. Tá? Já poderiam as partes então convencionar que no processo judicial delas a regra não será aplicada essa distribuição diversa. O ônus da prova será invertido naquele processo das partes. Tá? Então elas já poderiam acordar isso antes, ou acordar isso já no decorrer do processo, nesta fase de saneamento e ordinatória, né? Quando então elas podem levar essa convenção para a homologação do juiz. Lembrando, como nós vimos ao estudar a fase de saneamento, que se as partes convencionarem, elas estão abrindo mão de outras provas, tá? Então, ou até mesmo, elas aceitam essa inversão. Elas não podem querer questionar esse negócio processual, a não ser que elas aleguem algum vício nesse consentimento, né? Nessa convenção, como por exemplo uma fraude, um dolo, uma coação, né? Que ela foi, por exemplo, coagida a fazer aquela convenção. Isso poderia invalidar o compromisso. Tá? Mas caso contrário, o compromisso é válido, até que se prove em contrário, ele será válido e as partes não podem depois querer voltar atrás após já ser homologada essa convenção pelo juiz, tá? Então, vale lembrar, como a gente vai ler agora aqui no parágrafo 3º, que existem hipóteses em que as partes não podem convencionar uma inversão no ônus da prova no processo, tá? Diz aqui o parágrafo 3º do 373. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, ou seja, essa hipótese convencional, então, que a gente menciona para vocês, né? A origem da inversão do ônus é por convenção das partes, salvo quando, ou seja, não poderão as partes convencionarem quando o feito recair sobre direito indisponível da parte. Então, se a parte não pode negociar com relação ao direito, ela também não poderá convencionar com relação ao ônus da prova no processo que trata de direitos indisponíveis, tá? Então, nesse tipo de feito, como as ações de estado da pessoa, como as ações que envolvem interesse público, como as ações de alimentos, né? Não pode haver a inversão porque trata-se de direitos indisponíveis e a lei não permite inversão nesse caso, tá? Segunda hipótese, onde também as partes não podem convencionar a inversão do ônus, né? Quando essa convenção tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito, tá? Então, esse direito de produzir provas, né? Na hipótese de inversão convencionado pelas partes, não pode criar uma maior dificuldade, né? No que diz respeito à desincumbência do ônus. É muito pelo contrário. O ônus, a finalidade de se inverter o ônus da prova no processo é justamente trazer uma maior facilidade para que a prova venha aos autos. É para vencer uma dificuldade da parte que tinha que provar o que alega, mas porém não tem, ou melhor, é impossibilitada ou é mais difícil para ela a produção da prova. Então, se a convenção das partes acabar tornando mais difícil ou excessivamente difícil, como diz o código, o direito de produzir provas, né? O cumprimento desse encargo, desse ônus de produção de prova no processo, da mesma forma o juiz não irá homologar uma convenção desse tipo, tá? Então, nesse caso, as partes podem convencionar de maneira diversa, porém, quando o processo tratar de direito indisponível, ou essa convenção acabar criando um ônus mais difícil, excessivamente difícil para a parte que tem que produzir a prova, nesta hipótese não será permitida a inversão do ônus, ok? Beleza?
Volto então no próximo vídeo para falar de uma outra questão aí de... desculpa pessoal, tem aqui ainda, falando no último slide, né, antes da produção antecipada, o último slide que fala da hipótese judicial, então, né, fala que essa flexibilização que o código traz aí, né, pelo juiz, essa possibilidade de distribuição dinâmica do ônus vai decorrer do fato em que, muitas vezes, dentro do processo, quem alega não consegue provar o que alega, tá? Seja porque as provas não se encontram em seu poder, né, como nessas hipóteses aí de direito consumerista, e a parte tem uma dificuldade de conseguir provar, né? Já a empresa, ela tem as ligações gravadas, ela tem os protocolos lá, né? Ela tem toda a documentação assinada pelo consumidor no momento da realização de um serviço ou da compra de algum produto, tá? E daí surge a possibilidade do juiz, então, flexibilizar a regra do 373.1 e 3, 1 e 2, né? Facilitando que a prova chegue aos autos, tá? Então, diante dessa maior dificuldade ou de impossibilidade, a parte não consegue realmente provar o que alega, é que surgiu a necessidade de se atribuir o ônus da prova a quem tem melhores condições de fazê-lo, a quem tem melhores condições de produzir a prova no processo, tá? Seja porque ela é mais difícil, seja porque ela é mais onerosa para a parte, né? Ou também em razão de uma maior facilidade da vinda à prova aos autos, tá?